de última hora. Minha filha de 17 anos namorando. Então, peço oração. E falar sobre família, no ambiente familiar, é muito bom. É um privilégio. Então, muito do que eu vou falar aqui nessa manhã tem a ver com a caminhada que eu tenho empreendido como família. Não só como filho, como irmão, como marido, como pai, tudo isso junto. Na semana que vem, agora a gente já pode dizer que já é na semana que vem, né, Débora? Na semana que vem, a Débora, minha esposa, está ali, nós estaremos completando 25 anos de casado. Tem bodas de prata semana que vem. E no mês de agosto, agora, dia 12 de agosto, nós estaremos comemorando 30 anos de casado, de namoro. Então tem 30 anos de namoro, 25 anos de casado, desse tempo todo que Deus tem sustentado a nossa vida. Tem sido muito bom. E antes de entrar no assunto, eu quero lembrar algumas coisas importantes a respeito da nossa caminhada como povo de Deus. Porque o Mazão falou que nós, há algum tempo, o ajuntamento já há 18 anos, o movimento um pouco menos, nós fizemos uma opção que tem a ver com o chamado que Deus colocou no nosso coração. E é verdade, nós apanhamos muito, mas eu quero reconhecer que às vezes nós apanhamos como um movimento de Deus para nos ensinar muita coisa e nos dar maturidade. Então, quando nós olhamos para trás, nós olhamos até mesmo para esses momentos em que nós passamos por dificuldades, por essa incompreensão e adaptação, com gratidão a Deus no coração por tudo que Ele fez em nós e através de nós. E hoje, né, Mazão, quando nós olhamos para a igreja lá em Piracicaba, para a igreja aqui em Americana, o que fica de tudo isso não são os percalços. O que fica é a alegria, a celebração de estarmos juntos. Gente, o momento que acabou de acontecer aqui é espetacular. Pessoas chegando, pessoas dizendo que querem servir a comunidade. E uma comunidade que, como nós vimos, e o pastor Brunão falou, tem a ver com uma fé de tradição reformada. E aí eu quero entrar no assunto família, lembrando que nós, como povo reformado, historicamente, nós somos um povo de poucas imagens. As nossas igrejas, em comparação com as grandes catedrais, como as grandes igrejas, tanto aqui em Americana como em qualquer outra cidade do Brasil, ou em qualquer outra cidade fora do Brasil, quando você entra nessas grandes catedrais, aquilo tudo é muito suntuoso, é muito lugar para olhar, é muita imagem, tem sempre alguma coisa chamando a sua atenção, além das próprias imagens que estão ali sendo colocadas. Nós, no entanto, como um povo reformado, nós somos um povo de poucas imagens. Os nossos templos, naturalmente e historicamente, são simples. Hoje, inclusive, há uma grande discussão sobre igreja de parede preta, o que para mim é uma discussão tão boba, tão desnecessária. Mas durante muito tempo, as nossas igrejas tiveram aquelas paredes brancas, sem muitos detalhes, talvez um ventilador aqui e ali, uma flor que o pessoal da SAF colocava para ornamentar, e era mais ou menos isso que nós tínhamos. E nós crescemos nessa tradição. E eu acho que essa tradição, inclusive, de poucas imagens, de pouca coisa chamando a nossa atenção, é algo importante na nossa formação como cristãos e cristãs. O apóstolo Paulo, inclusive, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, ele diz que nós não nos guiamos por aquilo que nós vemos, nós nos guiamos por fé. Nós, como povo cristão de tradição reformada, não somos um povo que precisa ver para crer. Nós cremos sem a necessidade de vermos alguma coisa. Então, para nós, não ver é uma vantagem, não uma desvantagem. Os que precisam ver para crer, no fim do dia, acabam sendo como Tomés carregando bezerros de ouro para cima e para baixo. Porque quando Moisés some ali no monte e ele fica recebendo a lei de Deus durante 40 dias, o povo, sem a visibilidade da presença de Deus, ou então essa materialização na pessoa de Moisés, faz um bezerro de ouro. Nós não. Nós somos o povo que não precisa de um bezerro de ouro, porque nós somos o povo da lei de Deus. E, consequentemente, sendo o povo da lei de Deus, nós somos o povo do livro. Nós somos o povo da palavra.
É por isso que, historicamente, o crente brasileiro, ele é muito mais conhecido como aquela pessoa simples, no domingo de manhã, em direção à sua comunidade, com o que debaixo do braço? Uma Bíblia, pura e simplesmente. Assim, historicamente, inclusive, o nosso Deus sempre se revelou através da palavra e do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa é a nossa grande revelação e é isso que nós pregamos. Então veja, nós somos um povo que não tem grandes imagens e não precisa de grandes imagens, porque nós não precisamos guiar a nossa caminhada pelo que nós vemos. Nós guiamos a nossa caminhada pela fé que nós temos na palavra de Deus e no verbo que se fez carne. E esse verbo habitando em nós faz de nós sinais visíveis desse Deus invisível. É por isso, inclusive, que há uma mudança quando você vai lá para o livro de Atos, quando os cristãos são chamados de cristãos pela primeira vez. Porque você já sabe que a palavra cristão, e nós dizemos somos cristãos, nada mais, nada menos significa do que o quê? Pequenos cristos. Que foi uma alcunha dada, na verdade foi um xingamento dado a nós, que se tornou o nosso motivo de orgulho. Sim, nós somos como pequenos cristos caminhando nesse mundo, revelando através da nossa vida e das nossas ações e reações quem Cristo é. Assim, veja que nós estamos montando um cenário em que nós não temos grandes imagens, a não ser, no fim do dia, eu e você. Nós somos essa imagem ao mundo, como missão ao mundo, de quem Cristo é, do que Cristo faz e de como Cristo reage. É verdade, no entanto, que muitas vezes a forma como nós apresentamos e representamos Cristo é falha, porque nós pecamos, nós erramos, mas mesmo assim ainda empreendemos essa caminhada em que queremos com a nossa vida mostrar quem Deus é. E aí talvez você esteja pensando, ok, legal, mas o que isso tem a ver com casamento? O que isso tem a ver com família? Tudo. Tudo. Porque se nós, como cristãos, vivemos nesse mundo para revelar quem Cristo é óbvio que a palavra de Deus estipulou todas as coisas como revelação de quem Cristo é. Daquele que é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do ser de Deus. Inclusive, família. E para mim, eu tenho falado em muitos lugares sobre isso, o grande problema das nossas famílias, dos nossos casamentos, da forma como nós somos pais, irmãos, filhos, tios, não importa, é que nós não entendemos a família de maneira teológica. Nós não entendemos a família como a expressão bíblica que a família tem e revela nas Escrituras. Isso acontece, por exemplo, quando nós, pastores, vamos conversar com algum casal que está querendo casar. E é muito interessante porque você chega para o casal e fala assim, vocês querem casar? E por que vocês querem casar? Casal cristão. E eles dizem assim, a gente quer casar porque a gente se ama. E aí eu sempre digo, resposta errada. Porque se é o único motivo que vocês têm para se casar é porque vocês se amam, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Muitos dos dias da nossa vida, o amor não sustenta o casamento. Porque há muitos dias da nossa vida em que nós somos completamente odiosos. Há dias em que você não se aguenta. E aí você não pode querer que o outro te aguente. Há dias, esposas que estão aqui, por favor, eu gostaria das esposas falando isso. Quais das esposas aqui já pensaram em alguma vez matar o marido? Pode falar, viu, irmãs? Num momento de sinceridade. Com ares de crueldade, não assim só matar. Porque a irmã já falou assim, mas matar rápido ou demorado? Não, demorado. Aquela morte lenta, dolorosa. Se você, uma vez perguntaram isso para a esposa do Billy Graham, né? Perguntaram, ela estava no programa da Oprah lá nos Estados Unidos, várias mulheres estavam ali, ela também estava, e a Oprah uma vez perguntou para ela, falou assim, olha, você é casada com um pastor tão famoso, conhecido, diz pra gente, eles já estavam casados naquela época, não sei, 40 anos, uma coisa assim, e a Oprah perguntou para ela, falou assim, você nunca, de verdade, pensou em se separar dele? Fala a verdade. E aí ela olhou para a Oprah e falou assim, não. Nesses 40 anos, eu nunca pensei em me separar do meu marido. Porém, matá-lo.
matá-lo várias vezes. Então, se o casal jovem chega e diz, é porque eu amo. E se você tinha como único motivo para casar com quem você se casou o amor, você sabe do que eu estou dizendo. Aí o casal fala assim, não, mas é que a gente é jovem, você sabe, né? A gente está com os hormônios daquele jeito. Aí você sabe para onde é que vai a conversa. E aí eles falam, não, a gente vai casar porque a gente quer, sabe, né, pastor? Né? Não, que a gente vai, sabe? Não sei o que vocês estão querendo dizer. A gente quer, sabe, ter relacionamento sexual. Eu conto ou vocês contam? No fim do dia, a gente descobre que as pessoas estão casando e elas colocam casamento e depois, consequentemente, família como algo à parte da fé. Nós temos a nossa fé, mas aí tem o jeito que eu sou pai, e não tem nada muito a ver com a minha fé. Tem a nossa fé, reformados, e tem o jeito que eu sou marido, que não tem muito a ver com a nossa fé. Tem o jeito que eu sou esposa, e não tem a ver com a nossa fé. Tem o jeito que eu sou filho, e não tem a ver com a nossa fé. Tem o jeito que eu sou irmão, e não tem a ver com a nossa fé. E a gente, inclusive, muito mais se define pelas nossas características psicológicas do que com a nossa qualidade teológica. Por isso, inclusive, uma irmã e um irmão que se declara colérico, ele nunca precisa pedir perdão da ira que está enraizada no coração. Ele só diz, eu sou colérico. Como se dizer isso ou afirmar isso fosse desculpa para todo o pecado que gerou essa desculpa. E aí nós vamos vivendo como família um problema, porque nós estamos casados, temos filhos, temos netos, temos pais, temos irmãos, e não sabemos por que Deus inventou esse negócio. E aí quando nós vamos para a Bíblia, isso lá em Gênesis 1, versículo 26, está escrito assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E eu lembro que quando eu era criança, eu ficava pensando assim, mas Deus tem perna, Deus tem braço. Eu lembro que criança, quando eu ouvia isso na igreja, crescendo na igreja, eu ficava pensando, mas o que tem a ver com isso? E aí o próprio texto diz o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus, que tem a ver com aquilo que nós conhecemos como mandato cultural. As qualificações, as qualidades da vida que nós vivemos e o que nós fazemos como expressão de quem Deus é. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o que significa isso? Ele vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, uma informação importante que nós temos nesse texto. Nós somos um povo de Deus criado com um propósito, há uma finalidade. Não foi uma criação solta do tipo, Deus não tinha o que fazer, então ele resolveu fazer o ser humano e colocou o ser humano para viver da forma que ele quiser viver no jardim que ele chamou de Jardim do Éden. Simplesmente não foi isso. Havia um plano e um propósito muito bem estabelecido, que nós sabemos que depois, em Gênesis 3, o pecado vem e deturpa, quebra, mas que nós recuperamos espiritualmente em Cristo Jesus, que é a nova criação, o novo Adão, esse ser perfeito de Deus, o Filho de Deus, que fez parte de toda a criação, quando Deus diz, haja luz, e a luz foi revelada, e a luz que traz ordem ao caos. Mas quando você vai para Gênesis 2, você tem o que eu chamo de uma outra explicação dessa mesma criação com alguns pormenores. Então o Senhor Deus, Gênesis 2, versículo 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. E eu gostaria de parar um pouco aqui para lembrar algumas coisas importantes do que a Bíblia tinha dito em Gênesis 1. Se você está familiarizado com Gênesis 1, você sabe que todos os dias da criação,
quando Deus terminava a criação daquele dia, o que é que Deus dizia? E viu Deus que o que ele tinha acabado de criar naquele dia era o quê? Bom. Você tem o primeiro dia, e conforme você vai lendo o texto, e viu Deus que era bom. Vem o segundo dia, e viu Deus que era bom. Terceiro dia, mesma coisa. E os que estão um pouco mais familiarizados com o mundo hebraico, o mundo das escrituras, sabe que no hebraico o número tem uma simbologia. Eles usam o número como simbologia. E no hebraico, o número 7 significa perfeição e completude. Então, o número 7 significa algo perfeito, definitivo, que não precisa mais ser consertado. E aí você tem em Gênesis 1, e isso não é colocado ali de maneira coincidente, 7 vezes Deus dizendo o quê? Aquilo era bom. Era uma forma de dizer, não tem mais o que mexer, está perfeito. E aí, só para a gente lembrar da força do 7, é por isso que o número 6 no hebraico é o número da imperfeição. O 7 é da perfeição e o 6 é da imperfeição, porque o 6 é o que quase chegou lá, mas nunca conseguiu. E aí você entende por que lá em Apocalipse a expressão do mal no ser humano é relatado por um número, que é o quê? O 666, o 666. E por que 666? É imperfeito, imperfeito, imperfeito. Porque no hebraico o 7 é o perfeito, e quando você quer expressar algo muito, muito forte e pleno, você repete 3 vezes. Tanto é que você vai ver nas escrituras várias vezes na Bíblia, os anjos cantando que Deus é o quê? Santo, santo, santo. Deus é o quê? Se você fosse transformar isso num número no hebraico, Deus é 7, 7, 7. Então a besta só pode ser a celebração máxima do imperfeito. 6, 6, 6. Então veja que há todo um propósito. Quem está construindo o texto sabe do que está dizendo. Ele não está construindo um texto aleatório e escrevendo as coisas que vêm na cabeça como se não houvesse uma inspiração. Há um propósito, há uma inspiração, há alguma coisa acontecendo. E é por isso que quando Deus diz, em Gênesis 2, versículo 18, não é bom, isso assusta. Porque se você é um leitor atento, você terminou o capítulo 1 de Gênesis com a seguinte ideia, não tem que mexer aqui. Está perfeito. 7 vezes Deus disse, Deus viu que era bom. E inclusive na 7ª vez, Deus viu que era muito bom. Não tem o que mexer, mas aí agora o próprio Deus está dizendo, não é bom. E aí, o que Ele quer que você faça e que eu faça é, por que Deus está dizendo isso? Porque pare para pensar na vida, agora em Gênesis 2, de Adão. Adão mora mal ou mora bem? O que você diria? Adão mora bem ou mora mal? Mora bem, mora no paraíso. Vida espiritual de Adão, boa ou ruim? Boa. Ele nem pecou. Não tem pecado aqui na história. Então nós estamos diante de um homem que mora muito bem, que espiritualmente está muito bem, e o trabalho dele é bom ou ruim? E aí você pode dizer assim, não, nem trabalho. Eu lembro que eu cresci, e infelizmente eu aprendi, inclusive na igreja, que o trabalho é fruto da maldição do pecado. Que é uma grande mentira, porque lá em Gênesis 1 está escrito, Deus disse, ó, você vai dominar, você vai cuidar do jardim. Tinha trabalho. O que acontece em Gênesis 3 é que agora o trabalho é penoso. Antes, em Gênesis, antes do pecado, o trabalho era prazeroso. Porque quem aqui já teve responsabilidade de cuidar de um jardim do tamanho do Jardim do Éden, sabe que deve dar muito trabalho. A diferença é que antes do pecado, o trabalho é prazeroso. Depois do trabalho é, suor do rosto e erva daninha que não acaba mais. Essa é a diferença. Por isso que para nós cristãos, trabalho, nós precisamos recuperar a santidade do trabalho. Então, para você cristão, levantar amanhã, segunda-feira de manhã para trabalhar é bênção, não é castigo, é graça, é exercício da vocação espiritual que Deus nos deu como dispenseiros de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Então, amanhã de manhã, a primeira coisa que você vai fazer como cristão não é reclamar porque é segunda-feira, é agradecer a Deus porque é segunda-feira. Mas vamos voltar para o texto. Por que não é bom que o homem esteja só? Essa é a pergunta de 1 milhão. Por que Deus está dizendo isso?
Porque Deus tinha dito, façamos. E façamos significa que não é uma pessoa falando, pura e simplesmente. É a expressão que tem a ver com mais gente. Façamos, e nós aprendemos isso na teologia básica, na classe de primeiros passos da fé cristã, é que quando Deus diz façamos, Ele está falando isso em nome de quem? Da Trindade, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos. Deus sempre existiu, e olha quanto isso é importante para nós entendermos nossa família. Deus sempre existiu na Trindade. E qual é a explicação mais básica da Trindade? Quantos deuses existem? Um Deus. Mas esse Deus é um Deus trinitário. É o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito. Mas é o mesmo Deus. Um só Deus em 3 pessoas. Cada uma dessas pessoas com funções diferentes. O Deus Criador, o Filho Salvador e o Espírito Consolador. E eu estou aqui fazendo uma redução, resumindo algo que teologicamente nós poderíamos falar dias sobre isso. Mas veja, um só, em 3 pessoas, com funções diferentes. Se você é minimamente esperto, você já sabe onde isso vai parar. E por que não é bom que o homem esteja só? Porque sozinho você não reflete Trindade. Sozinho no mundo você não reflete o próprio Deus que sempre existiu em comunhão e em comunidade. Deus é um Deus trino. E quando Ele diz para mim e para você que nós devemos viver expressando quem esse Deus é, Ele não nos chama a uma caminhada solitária, mas a uma chamada comunitária. Deus sempre se relacionou com o povo, seja ele o povo da família, seja ele o povo da família da fé. E veja como Deus vai fazer isso nas Escrituras. Não é bom que o homem esteja só, por isso vou fazer para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e correspondesse. E pela primeira vez, se você perguntasse para Adão, tá legal? Ele iria dizer, não. O que Deus está gerando aqui é demanda. Deus está gerando no coração de Adão essa mesma sensação. Está vendo, Adão? Toda a criação tem o seu semelhante. E aí, pela primeira vez, Adão vai dormir e ele dorme triste, porque ele está sozinho. Não tem ninguém que me corresponda. Os passarinhos vão para os seus ninhos acompanhados. Os animais vão para o seu lugar acompanhados. E, Senhor, eu estou sozinho. Não é bom. E Deus está olhando para o homem e dizendo, não é bom. E agora o homem está olhando para si mesmo e dizendo, não é bom. Por isso é que essa conversa fiada da cultura de que é bom viver de maneira individualizada é uma grande balela, uma grande mentira. O ser humano não foi feito para viver sozinho. É claro que a Bíblia não está dizendo que viver em comunhão é fácil. A Bíblia não mente a esse respeito. Mas a Bíblia também nos diz que viver em comunhão é difícil por causa do nosso pecado. Porque quando nós olhamos para o texto, quando Deus cria a família, há muita beleza no texto. Então o Senhor, Deus, fez o homem cair num profundo sono. O que é muito importante, eu gostaria de ressaltar, eu sempre digo isso nesse texto, que, minha irmã, não adianta você lutar contra o sono profundo que Deus dá ao seu marido. Irmãs, parem de lutar contra isso. Foi Deus que deu sono para a gente. Está aqui no texto bíblico. Tanto é que você pode tirar uma costela da gente, a gente não vai acordar. Então não é aquele barulhinho na cozinha que vai acordar a gente. E enquanto esse dormia, Deus tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe para ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada.
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E olha aqui de novo, mais uma vez, o autor, de maneira poética e teologicamente correta, dizendo o que está acontecendo. E eles se tornarão. Essa coisa de tornar-se uma só carne não tem a ver com uma frase bonita para pastor ficar repetindo em casamento. Não foi por isso que Deus colocou essa frase aqui em Gênesis 2. Deus colocou essa frase em Gênesis 2 para lembrar a mim e a você o que tem a ver com o nosso casamento no seu aspecto mais profundamente teológico. E eles se tornarão o quê? Uma só carne. E quando um homem se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne, nós estamos falando de uma só carne, mas quantas pessoas? 2 pessoas. Só que cada uma delas, biblicamente falando, com o quê? Funções diferentes. Exatamente como a Bíblia diz que existe a Trindade. Então, por que você casou? Se você é um bom cristão, você casou para refletir Deus. E é para isso que o casamento existe. É para isso que a família existe. É por isso que nós criamos filhos para o Senhor. É por isso que nós tratamos a nossa esposa da forma como Deus trata a igreja. É por isso que tudo que tem a ver com família tem a ver com Deus. A família, é por isso que a igreja luta pela família. Porque uma igreja que luta pela família, luta por um processo teológico fundamental para a nossa existência. E o homem e a sua mulher viviam nus, e eles não sentiam vergonha. Assim, por que maridos amam as suas esposas? Não é porque você é um bom marido. Maridos amam as suas esposas porque foi o que Cristo fez por nós. Então o fato do marido amar a esposa não tem a ver com ele, tem a ver com Cristo. É por isso que maridos na Bíblia são chamados a amar as suas esposas quando, inclusive, não há nenhum motivo para que amor exista no relacionamento. Nós não fazemos isso porque nós somos bons, nós fazemos isso porque somos obedientes. A gente cantou uma música aqui, eu vou dizer, hein, poxa, não dá. Porque eu não apenas não quero fazer exercício, como eu não quero ter vontade de fazer exercício. O que é isso? Eu não vou comer mamão hoje. Eu quero confessar que vocês estavam cantando e eu estava assim, para Deus, mamão. Eu hoje vou comer outras coisas. Vamos substituir mamão por uma pancetinha. Vamos substituir mamão, sei lá, por o quê? Uma outra coisa boa para substituir mamão. Uma picanha mal passada, pingando aquele óleo da unção. Agora, por que a gente come o que às vezes não tem vontade de comer? Porque é o certo. Porque é o que deve ser feito. E pessoas maduras e famílias maduras não vivem a sua vida a partir daquilo que eles querem fazer, mas a partir daquilo que é o certo a ser feito. E o que define o que é o certo a ser feito não é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós ouvimos através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que define isso. Nós somos um povo que seguia a partir da vida de Cristo, não a partir da nossa vida. Nós temos uma vida imperfeita. Cristo tem uma vida perfeita. Ele morre em nosso lugar. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o novo homem, o verdadeiro Adão, que nos ensina a viver a partir de uma perspectiva totalmente diferente daquela que a cultura nos empurra. Assim, por que as esposas auxiliam seus maridos? E antes que venha qualquer esposa dizer assim, ai, mas eu não gosto da palavra auxiliadora, porque a palavra auxiliadora, sabe, é uma palavra que rebaixa a mulher. Ah, é? Então quer dizer que quando você lê o Salmo, e quando você diz assim para Deus, Deus é o nosso auxílio, você está rebaixando Deus? Então todas as vezes que a palavra de Deus diz que Ele é o nosso auxiliador, quer dizer que nós estamos rebaixando Deus a uma posição inferior à nossa?
Ou será que nós simplesmente passamos a ler a palavra auxiliador a partir da perspectiva cultural e não a partir da perspectiva bíblica? Porque a mesma palavra no hebraico, quando Deus diz para o homem, vou fazer uma auxiliadora, a mesma palavra é a que Deus usa para Ele mesmo quando Ele diz que é o nosso auxílio. O que o texto está dizendo é que Deus criou para o homem alguém tão abençoado, que iria representar na vida daquele homem a próprio ser de Deus em muitos dos momentos da sua caminhada. De uma forma tal, minha irmã, que a vida de uma mulher cristã deve ser vivida de uma tal forma que quando o seu marido olhar para você em momentos de profunda dificuldade, ele possa se lembrar de que Deus é gracioso. Ele possa olhar para você, minha irmã, e dizer, Deus está cuidando de mim. Veja a mulher que Ele me deu. Veja que não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Por que filhos obedecem aos seus pais? Porque é o que discípulos fazem. Os filhos obedecem aos pais não porque são obrigados, mas porque nós aprendemos nas Escrituras que nós, como discípulos, aprendemos com aqueles que já estão na caminhada há mais tempo. Nós aprendemos isso na família e nós aprendemos isso na comunidade cristã. Por que pais ensinam, disciplinam e discipulam seus filhos? Porque é exatamente o que Deus faz conosco. O que define os nossos papéis é a teologia bíblica da família. E não, e aqui eu quero ir já para uma parte final, e não a performance. E aqui nós chegamos num ponto extremamente complicado e difícil da nossa caminhada. Porque nós estamos numa sociedade de performance que é insuportavelmente demoníaca. Quer ver só? Quantos aqui, de verdade, mas de verdade, não é aquela coisa assim, tenho meio-dia. Tira algumas horas. Quantos aqui tem, de verdade, um dia de descanso na semana? De verdade. O que significa? Que você não vê e-mail da empresa, que você não recebe WhatsApp da empresa, que você não tem nenhum contato com aquilo que você chama de trabalho. Quantos aqui tem um dia de descanso toda semana? Notou que é sempre a minoria? Mas você já notou que descansar um dia na semana para os cristãos não é uma opção, é uma ordem? E que nós deliberadamente desobedecemos uma ordem porque, mas se eu não estiver em contato com a minha empresa todos os dias, aí eu perco o meu trabalho, porque já colocaram na nossa cabeça que é a nossa performance que mantém o nosso trabalho. Não é Deus. Não é Deus que sustenta a gente, é o nosso trabalho. Já colocaram na nossa cabeça que o que vai salvar o nosso país é o quê? A educação. E muito provavelmente você repita isso às vezes sem pensar. Não, porque a educação vai salvar o nosso país. Mentira, porque países muito bem educados também têm muitos dos seus problemas a serem resolvidos, porque o que salva uma nação é Cristo. Mas a performance, a sociedade da performance faz com que você entre numa espiral louca. Quando foi a última vez que você teve 30 dias de férias? Corridos. Alguém se lembra? Quando foi a última vez? 30 dias, mas férias mesmo. Assim, mas aí estava no 15º dia, aí eu só respondi um e-mailzinho rápido aqui, porque aconteceu um negócio no trabalho. E eu estou falando só para o pessoal da CLT. Quem não é CLT nunca teve. E a gente não se programa, inclusive, para isso. Eu não sei se você sabe que estudos mais recentes demonstram que o seu organismo só entende que você parou de trabalhar e ele deixa de jogar estresse na sua corrente sanguínea, sabe a partir de quanto? A partir da 2ª semana de descanso. Ou seja, o seu organismo só entende que você está de verdade de férias lá pelo 14º, 15º dia. O que significa dizer que se você nunca parou mais do que isso, para o seu organismo, você nunca tirou férias. E provavelmente você deveria ir a um cardiologista. Porque a saúde, nesse aspecto, não tem a ver com performance. Tem a ver com algumas coisas que Deus criou para dizer para o ser humano, para. Nós cantamos aqui na mesma música do Mamão. Quem que vai cuidar de amanhã? Deus vai cuidar de amanhã. Foi o mesmo que cuidou do ontem.
e que está cuidando do hoje. E aí nós vemos aquelas coisas, o pessoal dizendo assim, nós precisamos ter uma família de alta performance. Não precisa. Não precisa mesmo. E isso é o problema de muitos pais que querem ser o pai e a mãe do ano. Pare de querer ser o pai do ano. Você não vai conseguir. Vai ter sempre alguém na internet melhor que você. Não tem jeito. Não tem jeito. Pare de querer ser a mãe do ano. Você não precisa. O problema de querer ser o pai do ano e querer ser a mãe do ano é que nós estamos tão inseguros no nosso papel que nós não colocamos em Deus, que nós achamos que, inclusive, o sucesso da nossa família depende de nós. E não depende. Não depende. Você não precisa trabalhar 16 horas para sustentar a sua família, porque Deus sustenta a nossa família sem nenhum trabalho, se Ele assim quiser. É Deus que coloca comida na mesa. Inclusive, é muito complicado quando pais cristãos falam assim, porque vocês sabem quem é que coloca dinheiro nessa casa? Uma boa família cristã sabe que não é esse que está falando. Uma boa família cristã sabe que quem coloca dinheiro em casa é o nosso Deus sustentador que cuida de nós. É por isso que um pai cristão, uma mãe cristã, nunca deveriam dizer para o filho, faz uma faculdade que dê dinheiro, hein? Porque se for fazer faculdade que não dá dinheiro, eu não vou pagar. Isso! Ensina a servir mamon mesmo. Ensina que é dinheiro que define, porque às vezes o filho não quer fazer a faculdade que você quer pagar, quer fazer a faculdade que ele quer, porque é a vocação que Deus deu para ele. Só que às vezes a vocação que Deus dá para ele não dá dinheiro. E imagina os nossos filhos não ouvindo de mamon toda manhã. Eu vou cuidar de você hoje. Me sirva, trabalhe, morra. Não ame a sua esposa, não tenha tempo com os seus filhos, porque eu vou cuidar de você. Mamon. Tem muito pai cristão, muita mãe cristã ensinando o filho a amar mamon. Ir para a faculdade para servir mamon. O problema da faculdade, meus irmãos e minhas irmãs, está longe de ser aquelas coisas que a gente fica culturalmente brigando na sociedade, viu? Está longe de ser bandeira de qualquer movimento. O problema é que, às vezes, nossos filhos só chegaram lá porque a gente ensinou para eles que eles têm que lutar por dinheiro. Esse é o problema a ser debatido primeiro. Esse é o problema. E esse a gente não fala. Meu filho vai para a faculdade porque eu vou dar um futuro para o meu filho. Vai nada. Porque se nós fôssemos dar futuro para os nossos filhos, a partir da nossa perspectiva, eles iam todos morrer no inferno. É isso que seres humanos fazem. Quem dá futuro para os nossos filhos é o nosso Deus gracioso, que criou a família como manifestação da coisa mais linda que existe, a Trindade numa dança eterna. O Pai que ama o Filho que ama o Espírito que ama o Pai e o Filho. Aí vem o problema de ter filhos e querer mostrar aos outros como eu sei ser pai. Olha, que é meu filho, viu? Meu filho fala 4 línguas. Eu não sei. Eu quero como pastor dizer algo para os pais e para as mães que estão aqui. Desafogue a agenda do seu filho. Como é que o seu filho vai ler a Bíblia? Ele não tem tempo. Ele não tem tempo. O tempo que sobra, ele desmaia. Porque ele tem que fazer inglês, natação. Ele tem que fazer jiu-jitsu, tem que fazer Krav Maga, tem que fazer futebol, beach tênis. Tem que fazer o que mais? Tem que fazer origami, kumon, sumon. Tem que fazer tudo. Eu não estou querendo dizer que você também não deve fazer nada. Mas acontece que o problema é que às vezes nós colocamos os nossos filhos nessas atividades não por causa deles, mas por causa de nós. É a história do pai que nunca conseguiu tocar um instrumento e quer que o filho toque um instrumento para se realizar no filho. Se você nunca conseguiu tocar um instrumento, agradeça a Deus por isso. Porque pode ser que Deus tenha livrado o mundo de um péssimo instrumentista. E a gente quer mostrar aos outros como é que a gente...
como a gente é bom pai. E esse é um outro problema que acaba depois atingindo quem não tem filhos. Porque não é porque você não tem filho que você só foge desse problema. Porque eu conheço muitos casais que não têm filhos e eles ficam a vida toda com o rancor de não ter filho, querendo mostrar para Deus como ele errou em não ter dado filho. Isso acontece, inclusive, muitas vezes, é o perigo de pais adotivos. Pais adotivos muitas vezes passam do limite do que devem dar aos filhos adotivos, porque no fundo, às vezes, eles estão querendo apenas dizer para Deus: está vendo como eu sou bom pai, boa mãe? O Senhor não me deu os filhos que eu queria, mas olha como eu sei cuidar bem. Olha como o Senhor perdeu de ter dado. Ó, o Senhor deu filho para aquele ali, ó. Olha como ele cuida mal dos filhos, mas veja como eu cuido mal, cuido bem. Você não precisa também ser o filho perfeito. Eu não quero dizer que você precisa ser um filho sem vergonha. Mas sabe aquela coisa de querer agradar os pais como a coisa mais importante da vida? Não faz isso, não. Está com vontade de estudar alguma coisa que você sabe que seus pais não vão gostar? É o que Deus está querendo de você? Compra briga. Compra briga. Ah, mas o meu pai e minha mãe não vão entender. Eles são da igreja? São. É a sua vocação por Deus? Chama o conselho. Manda disciplinar. Chama alguém, depois chama dois. Joga Mateus 18 nos pais. Não crise, não. Ai, mas eu vou fazer isso com os meus pais. Ué, Jesus não falou? Aquele que não quiser comprar briga até com o pai e com a mãe, não é digno de mim. Então compra briga. Não precisa ser filho perfeito. Jesus já foi filho perfeito no nosso lugar. Agora não precisa ficar comprando briga tonta também. Ai, porque meu pai não quer deixar eu namorar até meia-noite. Aí tudo bem. Aproveitando aqui, dando uma... Fica aquele momento indireto. Quando nós queremos ser o marido perfeito, a esposa perfeita. Minha irmã, meu irmão, você não precisa colocar o café da manhã dos sonhos no story. Não precisa. A gente sabe que é mentira. A gente sabe, fica feio. Não precisa colocar o que você faz às 6 da manhã. Você só faz às 6 da manhã porque não tem uma outra oportunidade. Porque a gente sabe que no fim, às 6 da manhã, você gostaria de estar debaixo do edredom dormindo, tranquilo, calmo, sereno e tranquilo. A gente sabe. Não precisa. Pare de tornar o seu story uma propaganda de você mesmo. Quem sabe se os nossos stories, a nossa vida não passasse a ser uma propaganda de Cristo. Eu sei que Cristo não dá like. Eu sei que Cristo não reverbera. Mas nós vivemos para Ele e nós não temos nenhuma crise em sermos os loucos insanos desse mundo. O problema das nossas relações familiares está no fato que nós não entendemos ainda a teologia bíblica da família e não colocamos isso até as últimas circunstâncias. Nós não podemos tratar a família como um terrível trabalho que nós exercemos de pais cansados, filhos abarrotados em suas agendas e de vidas profundamente carentes de abraço, carinho e afeição. E a gente está fazendo tanta coisa, mas tanta coisa, que não se lembra da última vez que olhou nos olhos do filho e da filha. Que não se lembra da última vez que gastou meia hora com a esposa ou com o marido para fazer nada. E quem aqui é casado há um bom tempo sabe do que eu vou dizer. A melhor coisa para se fazer com o cônjuge é nada. Nada é uma delícia de fazer quando você ama aquela pessoa. Sabe de você estar na frente da televisão, os dois de mão dada assim no sofá? E fica passando assim, o que nós vamos assistir? E aí assim, você fica 1 hora lá, não assiste nada, mas o problema não era assistir, a questão era ficar ali junto, é a mãozinha dada. Isso é uma delícia quando você ama. Ficar com os filhos, você não precisa viajar para o outro lado do mundo. Porque com a família que a gente ama, Peruíbe é Jardim do Éden. Deixe-me, eu quero pedir licença para ler a letra de uma música que eu tenho a certeza que a maioria conhece. Quer dizer, os mais velhos. Os mais novos se conhecem é porque têm bom gosto musical. Mas os mais velhos devem conhecer.
Provavelmente já na primeira frase alguém já vai começar a cantarolar na cabeça, mas vamos lá. Escute essa letra. Espere, minha mãe, eu estou voltando. Que falta faz para mim um beijo seu. O orvalho das manhãs cobrindo as flores, um raio de luar que era tão meu. O sonho de grandeza, ó mãe querida, um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida, eu apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, seu filho vai voltar. Mãe, eu lembro tanto a nossa casa, as coisas que falou quando eu saí. Eu lembro do meu pai que ficou triste e nunca mais cantou quando eu parti. Hoje eu já sei, ó mãe querida, nas lições da vida eu aprendi. O que eu vim procurar aqui distante, eu sempre tive tudo. E tudo estava aí. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Você já parou para notar que a nossa cultura clama por famílias bíblicas e simples? A nossa cultura clama por amor, mas por causa do pecado ela desvirtuou o que é amor. Os nossos jovens, meus irmãos e irmãs, não querem sexo. Eles querem se sentir amados e possuídos. Mas eles não entenderam o amor de Cristo e o que é ter a posse a partir da cruz e da ressurreição. E eu quero terminar então com 2 textos que são fundamentais para entendermos isso. Essa simplicidade da família bíblica, em que todas as outras coisas são apenas uma sombra. E isso que nós vivemos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, é santo. Mateus 3, versículo 17, então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. O interessante desse texto é que Deus Pai está dizendo sobre o Deus Filho, através do Espírito, que esse é o meu filho amado. Em algumas versões não está escrito em quem me agrado, está escrito eu me alegro nele, nele eu tenho prazer. Mas você já parou para pensar que até esse momento Jesus não tinha realizado nenhum milagre? Veja que a alegria de Deus, do Pai no Filho, não está no que o Filho faz. Está em quem o Filho é. E, consequentemente, o que o Filho faz a partir de quem ele é. Então, o prazer do Pai no Filho está no simples fato de que você é meu filho. O que Jesus tinha feito até aqui, Mateus 3,17, nada. Mas em Mateus 17, versículo 5, Jesus já tinha feito muita coisa, já tinha operado milagres, já tinha realizado muitas das suas realizações. Em Mateus 17, versículo 5, está escrito assim, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Ouçam-no. Deus diz sobre Jesus, depois de Jesus ter feito muita coisa, exatamente a mesma coisa que ele diz sobre Jesus antes de Jesus ter feito qualquer coisa. Porque o amor do Pai para o Filho, do Espírito, na Trindade, não tem a ver com o que é feito, tem a ver com quem se é. Meu irmão, ame a sua esposa. Porque é o que Cristo fez com a igreja. Minha irmã, ame o seu marido. Porque você foi colocado como auxílio do Deus auxiliador nesse relacionamento. Filhos, amem os seus pais. Porque é o que nós fazemos com o nosso pai. Pais, amem os seus filhos. Discipulem os seus filhos, porque é o que Deus faz conosco. Irmãos, se cuidem, porque é o que nós fazemos como igreja.
Porque o que define quem nós somos como família não é o que a gente quer, é o que a gente gosta. É o que a Bíblia diz que nós somos. Nesse domingo, e não apenas nesse domingo, tire um tempo, abrace, cheire cangote, olhe no olho, sem nenhum tipo de vergonha. Nós podemos voltar ao tempo em que nós estávamos nus e não tínhamos vergonha. Não porque nós estaremos sem roupa, mas porque nós estaremos abertos a partir da cruz e da ressurreição. O pecado tirou isso de nós e Cristo recuperou isso no Calvário. Eu quero terminar pedindo que você ore. E eu não quero que você ore por sua família. Quero que você ore por você. E eu gostaria que você orasse nesse instante dizendo: Senhor, me ajuda a ser, na função que o Senhor me colocou, aquilo que a tua Bíblia diz que eu devo ser. Senhor, nós sabemos que a família importa, porque a tua palavra diz que importa. E para nós cristãos que não nos guiamos por aquilo que nós vemos, porque nós somos o povo do livro, nós cremos nisso porque a tua palavra diz isso. E Senhor, assim nós pedimos que o Senhor crie em nós e através de nós famílias maduras, que entendem a teologia da família não como um peso, mas como um privilégio. Que entendem no fim do dia que a família não é um projeto a ser exercido, mas um descanso a ser celebrado. Senhor, nós sabemos que na cultura da performance, nós entendemos os nossos papéis familiares através de uma nota que nós nos damos no fim do dia. Senhor, ajuda-nos a não fazer isso. Ajuda-nos a celebrar o nosso papel a partir do descanso que nós temos no Senhor, na confiança que nós temos no Senhor e do quanto exercemos o trabalho do Senhor para a glória do teu nome. Senhor, ajuda-nos a não nos dar nota, mas ler a tua palavra e deixar que a tua palavra nos confronte quando necessário e nos console nos inúmeros momentos em que nós precisamos. E que assim sejamos melhores cônjuges, pais, filhos, irmãos, amigos. Gente que caminha nesse mundo não com a dureza daqueles que foram corrompidos pelo pecado, pela desgraça do pecado, mas com a alegria insana daqueles que olham para a cruz vazia, para o túmulo vazio e para o trono do universo preenchido para todo sempre. Senhor, ajuda-nos a andar nessa caminhada cristã todos os dias, não com os pés cansados daqueles que não aguentam mais e não suportam mais as pessoas que estão ao lado, mas como aqueles que caminham em comunhão com essas pessoas queridas que o Senhor nos colocou, olhando para o céu, na esperança do dia em que ele será rasgado e nós veremos o nosso Senhor. Ajuda-nos nisso. Dá-nos leveza. Dá-nos graça. Coloca sorriso no nosso rosto. Em nome de Jesus. Amém.